Boa tarde, meu nome é Gislaine Sanches Braguin, faço licenciatura de Pedagogia na Uninter, no Polo de Descalvado. Meu RU é 1506303. Hoje vou apresentar para vocês a continuação do meu estágio de extensão sobre bullying, parte 3. Então, vamos retomar um pouquinho tudo que a gente já viu até agora sobre que é um tema tão real, né, e tão atual. Não importa o lugar que aconteça, causa destruição, dor, sofrimento na pessoa, né, principalmente em crianças e jovens. O bullying geralmente é aquele valentão, é aquela pessoa que se sente superior. 50% das crianças e jovens no mundo sofrem bullying. Uma em cada 10 estudantes brasileiros sofrem bullying no Brasil. Bullying não é brincadeira. O bullying verbal machuca até mais do que o bullying físico. Hoje em dia, com a chegada da pandemia, a gente está mais conectado na internet, celulares, computadores, e é onde acaba surgindo o cyberbullying, que muitas vezes as crianças acabam sofrendo e os pais nem sempre estão atentos a isso. Então, acontece num grupo de escola, num grupo de estudos, nas redes sociais, em jogos, internet. Então, vamos ficar muito atento. Muitas vezes as crianças são excluídas dos seus grupos escolares, principalmente agora nessa fase de pandemia, onde estamos passando um momento muito delicado, que precisamos nos adaptar a todo esse momento que estamos vivendo e ajudarmos os nossos filhos cada vez mais estar adaptos a conviver com isso, né? Não sentir medo de chegar para os pais e falar o que está acontecendo, o que está se passando. Então, vamos nós, pais, professores, tratar esse assunto aberto com nossos filhos, com nossos estudantes, porque quer queira ou quer não, nós professores estamos fazendo parte desses alunos, mesmo que virtualmente, e podemos trabalhar sim o bullying, tanto na escola, quanto nas redes sociais, quanto por meios do WhatsApp, Facebook. Então não vamos deixar isso de lado, porque é um tema muito importante e faz parte de toda a sociedade. Eu acho que tratar o bullying é tratar a questão da diferença, da desigualdade, do respeito, do acolhimento. A escola muitas vezes potencializa essa questão que estão presentes na sociedade, como a intolerância religiosa, a questão racial, as questões de gênero, entre outros. Então, prevenir, combater o bullying, a violência, o preconceito, a discriminação é dever de todos, é dever da sociedade. Podemos trabalhar com nossos alunos a poesia, com a música, com o teatro, com a produção de texto. Promover atividades educativas de direitos humanos nas escolas. Trabalhe o agressor, quem foi agredido e quem está participando dessa agressão. Devemos trabalhar um contexto completo. A adolescência é uma fase delicada, de descoberta, de muitas vezes gera um preconceito. Você não deve rir, não devemos encorajar, devemos nos ajudar. A Bíblia fala, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Existe alguém que importa. O sol é para todos. Vamos passar isso à frente e sermos todos o sol para muitos no fim do túnel. Que os jovens de hoje possam contar com nós, com os professores de amanhã, com os professores de hoje, com os pais do futuro. Nós, pais, professores, educadores, coordenadores,
Devemos ver a sociedade como um todo e trabalhar a igualdade, a honestidade, as diferenças como um contexto geral na nossa sociedade e buscar cada vez mais passar confiança para nossas crianças, para nossos jovens, e poder contar sempre com a gente é uma alegria constante. A adolescência é uma fase de amadurecimento, é um período de transição no desenvolvimento físico e psicológico, em que o ser humano deixa de ser criança e entra na idade adulta. O objetivo cultural da adolescência é preparar a pessoa para assumir o papel de adulto na nossa sociedade. Vou compartilhar com vocês o Poema da Paz, de Madre Teresa de Calcutá. O dia mais belo, hoje. A distração mais bela, o trabalho. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que mais lhe faz feliz? Ser útil aos demais. O presente mais belo, o perdão. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A proteção efetiva, o sorriso. O melhor remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas, o amor. Pense nisso. O que falar dessas nossas crianças, desses nossos jovens, adolescentes, que hoje passam por essa realidade que estamos vivendo? São pessoas extraordinárias, pessoas que têm suas diferenças, suas qualidades, mas são iguais em si, entre todas as igualdades que temos. Como podemos evitar o bullying? A Associação Brasileira Meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e professora da UFGD. Esse vídeo eu queria fazer para falar um pouquinho sobre o bullying, né? Então é um vídeo que eu estou fazendo para os pais, mas principalmente para os professores. Tem um capítulo desse livro que eu escrevi em 2015 que trata desse assunto, né? O livro Criança, Família e Escola, um guia prático para os pais e professores. E da editora Pulso, 2015, tem esse capítulo que eu falo como prevenir o bullying. Mas o que eu queria falar é assim, o bullying ele é uma forma de violência. Ele é uma forma de violência contínua, crônica, que vai de pinguinho em pinguinho e que vai detonando a vida daquela criança. Sempre é uma violência direcionada para uma criança, ou às vezes até mesmo para um grupo. E por trás do bullying existe uma coisa que é o estigma. Então, por isso que eu queria falar sobre essa questão do estigma e do preconceito e dizer como é importante que você, professor, questione a situação do estigma e do preconceito em você mesmo e dentro da sua escola. Porque muitas vezes o comportamento das crianças está sendo um reflexo daquilo que elas estão aprendendo em casa e talvez também na escola. A pessoa vítima de bullying, ela é alguma pessoa que se destaca por algum motivo. Então pode ser porque seja uma criança até muito bonita,
não é? Causando inveja nas outras meninas, mas pode ser porque seja também muito inteligente, que tenha notas muito superiores, mas pode ser porque seja obesa, porque seja negra, porque pertença a alguma outra etnia, porque fale uma outra língua, porque não fale tão bem. E existe sempre uma desigualdade de forças. Aquela pessoa que é vítima de bullying, ela está sofrendo, ela tá meio que numa situação que ela não consegue se defender, não consegue se defender com igualdade. Então, quando eu falo de estigma, eu estou querendo falar de um preconceito, um selo, um carimbo que é colocado em alguém ou em algum grupo por causa de alguma característica desse grupo. A gente está numa época de muito estigma, não é? Onde é que isso revive a orientação sexual das pessoas, a aparência, às vezes até o partido político, enfim, isso gera o estigma. Uma vez eu li um artigo que eu achei muito interessante que fala sobre as funções do estigma, né? Então, para que ele serve? Ele é sempre uma estratégia de poder para manter as pessoas que estão no poder dentro do poder. E ele serve para manter aqueles indesejados fora. Então, por exemplo, uma pessoa com problema psiquiátrico, fora. Uma pessoa com, antigamente, hanseníase, né, que era uma coisa visível, era uma doença visível, fora. Ou para você manter as pessoas para baixo, então, por exemplo, o negro, por exemplo, o indígena, ou também o pobre, né? Ou para você fazer com que as pessoas não se arrisquem a ter outra opinião, porque elas têm medo de sofrer o estigma. Então, sempre o estigma está ligado a esse mecanismo de pressão e de te forçar a ficar igual e a ficar no lugar onde você está, e principalmente para justificar o abuso de poder, uma pessoa fazer uso da outra, tirar proveito da outra, uma classe tirar proveito da outra. E muitas vezes o bullying, ele está relacionado com tudo isso, porque a criança, ela está isolando alguém, ela está rindo, ela está fazendo piada, ou ela está maltratando, ou tá ameaçando, porque ela reproduz coisas que já existem na nossa sociedade. Ainda que você tente esconder os seus preconceitos, você não vai conseguir. Então, por isso que é importante que você faça um inquérito honesto com você mesma. Como é que você, professora, ou como você, professor, lida com pessoas de determinados grupos de orientação sexual, ou raciais, ou étnicos e assim por diante. Então, eu acho que essa é a grande prevenção do bullying, ela começa por aí. Também na escola, né? Que tipo de escola é essa? É uma escola de elite? É uma escola que só privilegia um determinado grupo religioso? Até que ponto essa escola já não pratica por si mesma essa dominação de alguns valores sobre outros? E não pratica com isso a marginalização de alguns grupos? E agora, saindo disso de um ponto de vista assim, mais prático, quer dizer, além de você fazer esse questionamento da escola e de você mesma, eu acho que uma coisa importante do bullying é você prestar atenção no que está acontecendo na sua classe, né? Quem são as crianças que podem ser vítimas de bullying, quem são as crianças diferentes, explicar para a classe que aquele problema está acontecendo, que aquela criança tem uma dificuldade, ou que ela tem uma determinada peculiaridade, para que a classe, para que as pessoas estejam informadas e adequadamente informadas, para que as crianças não tragam informações de casa que muitas estão erradas. E também observar muito bem pequenos comentários, pequenas atitudes, né? Então você, como professor, você tem que ficar atento para ver quando que uma brincadeira está meio que escapando do limite, ou quando que uma brincadeira já passa a ser ofensiva, quando que alguém já está se tornando a piada da classe e assim por diante. Então é essa coisa de ficar atento. Tem algumas escolas que fazem políticas de prevenção de bullying com urnas, onde as crianças podem depositar anonimamente relatos de quem está sendo vítima de bullying. Mas eu acho que o mais importante é tentar criar na classe um ambiente pró-social e um ambiente colaborativo e que seja menos competitivo. A gente trabalha na nossa sociedade o tempo todo num sistema de competição, que vença o melhor, aquele que tem melhor nota, ou aquele que também que é mais bonito, ou aquele... Então, é sempre competição e exclusão, competição e exclusão. Mudar isso exige uma mudança de mentalidade muito profunda. Então, na realidade, essa seria o início e o que eu acho assim, que teria um resultado mais real e mais duradouro na prevenção
do bullying. Obrigada. A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência sugere as seguintes atitudes para um ambiente saudável na escola: conversar com os alunos, escutar atentamente reclamações ou sugestões, estimular os estudantes a informar os casos, reconhecer e valorizar as atitudes da garotada no combate ao problema. Criar com os estudantes regras de disciplina para a classe em coerência com o regimento escolar. Estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo futuros casos. Interferir diretamente nos grupos e quanto antes para quebrar a dinâmica do bullying. Todo ambiente escolar pode apresentar esse problema. A escola que afirma não ter bullying ou não sabe o que é ou está negando sua existência, diz o pediatra Lauro Monteiro Filho, fundador da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência. O primeiro passo é admitir que a escola é um local possível de bullying. É necessário também informar professores e alunos sobre o que é o problema e deixar claro que o estabelecimento não admite a prática. A escola não deve ser apenas um local de ensino formal, mas também de formação de cidadãos, de direitos e deveres, amizade, cooperação e solidariedade. Agir contra o bullying é uma forma barata e eficiente de diminuir a violência entre estudantes e na sociedade, afirma o pediatra. Aprenda a reconhecer os agressores. As pessoas que praticam o bullying, além de serem populares, têm perfis agressivos, tanto como os professores quanto os próprios pais. Além disso, geralmente são alunos que não aceitam ser contrariados. Os pais devem sempre observar a conduta de seus filhos e, se perceberem qualquer sinal de agressividade, precisam procurar por ajuda. Por exemplo, é necessário descobrir que a criança ou adolescente apresenta um perfil violento e tratá-lo quanto antes. A plateia que aplaude e incentiva essas ações é considerada corresponsável pelo ataque. Portanto, estar presente no momento da agressão e não fazer nada para evitá-la, caracterizando, portanto, um incentivo à ação. Como evitar o bullying? Para evitar essas práticas nas instituições, os gestores escolares podem seguir algumas dicas essenciais, como mobilizar a comunidade escolar para uma campanha permanente de respeito a diferenças, implantar regras contra o bullying, ouvir sugestões e reclamações dos alunos em relação ao assunto, estimular os alunos a informar os casos, interferir diretamente nos grupos, prevenindo que o bullying aconteça. Exibir filmes sobre o tema para levantar o debate e as discussões dentro da escola. A escola deve promover debates com o propósito de instruir os alunos sobre as melhores formas de utilizar as redes sociais. Além disso, deve entrar em destaque também sobre como ele funciona, como suas consequências são nocivas para a vítima. O ideal é que a instituição promova essas ações e discussões constantemente. O que deve ser feito? Quando um caso é identificado, a escola deve agir imediatamente e de forma delicada. Ela deve recuperar valores como respeito entre os alunos e não pode legitimar as ações do autor das agressões, mas também não pode humilhá-lo ou puni-lo com medidas que não estejam relacionadas ao mal causado. Já a vítima de bullying precisa ter sua autoestima fortalecida e sentir que está em um lugar seguro para falar sobre o que aconteceu.
É preciso também conversar com os alunos que assistem às ações depreciativas, pois essas crianças fazem parte disso. Portanto, tanto o autor das agressões quanto a vítima precisam de acompanhamento e apoio psicológico. Por isso, cabe à escola dialogar com os pais e alunos sobre os conflitos e resolver como evitar o bullying da melhor forma possível. Oi, tudo bem? Você sabe dizer se seu filho já sofreu bullying? Em algum momento, alguma situação da vida dele que isso pode ter acontecido? E você sabe como isso pode influenciar na vida dessa criança lá na vida adulta, quando ela crescer e pode se tornar uma pessoa insegura? Você já parou para pensar nisso? Eu estava aqui almoçando nesse restaurante, vi esse parquinho e lembrei de conversar isso com você agora. Eu sou psicóloga, eu já trabalho há muito tempo com educação infantil, desenvolvimento infantil, né? Mais de 12 anos trabalhando com autoestima e ansiedade das crianças. E nos parquinhos, às vezes a brincadeira livre, a gente acha que é um ambiente da criança e acaba às vezes deixando a criança ali sozinha e é onde a coisa acontece. Né? Onde pode acontecer um amiguinho, de implicar com a criança, de agredi-la inclusive. E algumas crianças ficam inseguras, não se sentem autorizadas a se posicionar e a dizer que não gostou ou revidar, né? Não é o adequado, mas enfim, nem isso ela se sente no direito de fazer. E nesse tempo de trabalho, o que eu pude observar, muitas vezes a criança também não saber relatar isso para os pais e não comentar com a gente o que está acontecendo. E ele começa a se comportar, às vezes, um pouco mais arredio, não querendo ir para determinados ambientes e a gente meio que incentivando, vai brincar, e ele não quer ir, a gente não entende por quê, né? Então, agora nesse vídeo, a gente vai conversar sobre uma possibilidade de abordar a criança de forma mais eficiente para a gente entender o que está acontecendo com aquele comportamento e poder ajudá-lo a resolver essa situação. Se você já viu algum outro vídeo meu, você já sabe que eu sou mãe de 3 crianças. E a minha filha mais velha, Maitê, que já está quase com 12 anos, entrou muito cedo na escola. Na época a gente não tinha outra opção e ela acabou entrando ainda muito bebezinha, 1 ano e 8 meses mais ou menos. E nessa faixa etária acontecem as mordidas, né? Entre 2 aninhos mais ou menos os coleguinhas acabam mordendo uns aos outros. E a Maitê, eu acho que ela já nasceu falando, porque a gente não lembra dela calada. Então, ela sempre relatava o que acontecia na escola e ela chegava muito triste porque o amiguinho tinha mordido. Então, tentando ajudar a Maitê, eu sugeria a ela que ela dissesse para o coleguinha, quando ele se aproximasse, na intenção de mordê-la. E olha, gente, ela tinha 1 ano e 10 meses mais ou menos, para você ver como a coisa funciona. E eu orientei, Maitê, você diz para o coleguinha bem séria, com uma carinha de quem não gostou, olha, você não vai me morder que eu não gosto. E sai de perto do amiguinho e vai para perto da professora. E a professora também não tinha orientado muito bem como ela poderia fazer, então foi assim uma forma que eu encontrei de poder ajudá-la. E assim ela fez. Então nos outros dias seguintes eu perguntava, e aí, o coleguinha mordeu? Ela, não, eu falei bem brava que eu não queria e ele não mordia mais. E aí eu fiquei toda feliz, né, porque eu consegui ajudar a minha filha a resolver um problema, a se colocar e dizer o que ela gosta e o que ela não gosta. Mas aí que um belo dia, que eu tava daquele jeito assim, meio nervosa, meio agitada, meio corrida, né, agitada é o padrão, né, da nossa vida moderna hoje em dia. E eu falei com a Maitê de um jeito meio agressivo, meio bruto. Ela olhou bem séria com aqueles olhinhos verdes dela e falou, mamãe, eu não gosto quando você fala assim comigo. Você precisa imaginar a minha cara, né? Fiquei chocada. Eu adoro contar essa história porque é uma situação que divide a vida da gente em dois momentos. Eu tinha a opção de olhar para aquela situação e falar, caramba, minha filha tá falando assim comigo? E repetir aquele padrão de você não pode questionar um pai e uma mãe, eu tô certa sempre. Ou eu tinha a opção de olhar para aquilo e falar, nossa, ela aprendeu a técnica que eu ensinei para ela e ela tá usando comigo. Então, ela tá me ajudando a respeitar o limite dela. Claro que eu fiquei chocada ali na hora, uns segundos assim sem reação. Respirei fundo, me calei e disse, desculpa, minha filha, não vou mais fazer. É claro, né, que não é muito confortável a gente ser confrontado por uma coisa que a gente fez errado, né, por uma criança que não tinha nem 2 anos.
é extremamente desconfortável, que mesmo que não seja por uma criança de 2 anos, né, por qualquer pessoa, a gente fica um pouco sem jeito. E por outro lado, apesar desse desconforto, né, do puxão de orelha do filho, é legal você ver que a criança ela aprendeu, que ela entendeu como exigir e estabelecer o respeito ao seu próprio limite. Tá certo, nem todas as crianças vão ser como a Maitê e que já logo vão colocar dessa forma. Mas o fato é que a gente pode ensinar o nosso filho a se respeitar e a se colocar, mostrando até onde o outro pode ir, desde cedo. Você viu, aconteceu com ela com 1 ano e pouquinho, quase 2, mas acontece com todas as crianças, né? Durante esse período, esses 11 anos de Bubambu, a gente viu isso acontecendo na prática diária com os pequenininhos, né? De todas as idades a gente observava isso acontecer. Então é possível acontecer na sua casa também. Ensinar essa estratégia da criança dizer que não gostou de tal coisa, talvez a gente precise só regular a intensidade e a medida de como fazer, para não ficar nada também chegando a ponto de ser agressivo. E o importante é que a criança consiga se posicionar, que ela consiga defender-se, né? Defender o seu estado, defender o que ela gosta, o que ela não gosta. O fato é que pode funcionar de forma diferente para cada criança, né? A forma como ela vai se expressar, e aí a gente vai ter que regular talvez a intensidade de como ela vai falar. E serve pra gente também, né? Porque quantas vezes a gente adulto engole sapo e no nosso dia a dia a gente não se posiciona e acaba gerando, associando, né, aquela situação a um medo. Você vai encontrar com aquela pessoa que vai te tratar daquele jeito mal e aí isso já gera uma ansiedade, você já fica preocupado. Então isso já gira em torno de um incômodo muito grande e que a gente não precisa passar por isso. Talvez, muitas vezes, na hora que o incômodo acontece, pode ser que não seja o melhor momento da gente expressar o nosso desagrado, mas respira fundo e volta àquele ponto com aquela pessoa para esclarecer. Treino com a criança desde cedo vai fazer com que ela chegue na vida adulta melhor do que nós, já sabendo e já se sentindo autorizada a estabelecer o seu próprio limite. Então, aqui a gente está trabalhando para que os nossos filhos não sejam engolidores de sapo, né? Que sejam adultos melhores que a gente. A gente chegou até aqui porque talvez nossos pais não tenham nos ensinado de outra forma, porque eles não soubessem, talvez, e tá tudo bem, não é culpa de ninguém. É a história, né, da nossa vida, precisou de alguma forma ser assim. Mas agora que você sabe disso, você pode transformar a vida do seu filho e você pode dar essa autonomia para ele se sentir seguro e para que ele tenha voz, tenha direito a estabelecer o seu próprio limite. Isso é um belo exercício de autoamor. A gente pode conversar sobre isso muito mais aprofundadamente, com muito mais tempo, e por isso eu queria te convidar para um encontro, uma aula online gratuita, ao vivo, que vai acontecer no dia 7 de novembro, às 20 horas. Nesse momento, a gente vai poder conversar, esclarecer mais estratégias e mais técnicas para aliviar a ansiedade das crianças, de forma que elas cresçam adultos ainda mais felizes. Então, é só você clicar no link que está aqui em algum lugar nesse vídeo e digita o seu e-mail lá, e aí na véspera você vai ser avisado que o nosso encontro está chegando. Te encontro lá. Tchau!